Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, quero acolher de modo especial todas as pessoas que estão em casa também participando desta transmissão, desta Eucaristia, acolhendo também o nosso maestro coral e todas as pessoas que vieram à nossa celebração. Hoje é um dia muito especial para toda a igreja, celebramos Corpus Christi. E, ao celebrarmos Corpo de Deus, lembramos da Eucaristia, que é o sacramento vital da igreja. Sob os sinais, então, do pão e do vinho, nosso Deus nos dá o alimento da vida eterna, que é o seu corpo e o seu sangue. Mas o corpo de Cristo é também a igreja, assim chamada, a comunidade dos fiéis, que crê em Jesus Cristo. E a fé aqui hoje, dentro da liturgia, dentro dessa celebração, tem a sua função principal. É a fé que nos leva a acreditar de fato que não é mais pão nem vinho, mas é o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, existe também uma relação direta e profunda entre Eucaristia e igreja. A comunidade reunida que adora e celebra o seu Deus. O Evangelho de hoje pertence àquilo que se chama a sessão dos pães, e tem o intuito, o objetivo, de fazer com que Jesus se pareça com Moisés. Moisés dá um maná ao povo de Israel, Jesus oferece um maná superior. Moisés abre o mar vermelho, Jesus domina as águas do mar. Moisés nos dá a lei, Jesus vem aperfeiçoar a lei. Moisés leva o povo para a terra prometida, e Jesus não só quer levar o povo eleito para a terra prometida, que é o reino celestial, mas abre o acesso também a toda a humanidade para que caminhe para o reino dos céus. Outro ponto importante é a própria imagem da igreja representada aqui nesse milagre. Primeiro, remete-nos à comunhão dos bens no banquete, que é sinal da comunhão da vida. A maneira que Jesus realiza a oração nos remete a uma fórmula eucarística. Versículo 16 do Evangelho. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e deu a seus discípulos para distribuir à multidão. Uma outra questão também dentro dessa imagem da igreja é justamente a imagem da fraternidade dos discípulos em servir, que estão ali em torno do Cristo. Isso nos mostra e nos leva a acreditar que aqueles que estão em torno do Cristo são chamados a servir, a se colocar em prontidão, a fazer com que a palavra de Deus também possa atingir os demais corações. Outra questão que aparece aqui no texto do Evangelho, 12 cestos sobram do texto, que simbolizam de fato a abundância messiânica. A multidão, então, faminta e alimentada aqui hoje no banquete em Cafarnaum. Hoje, nós somos os famintos e seremos alimentados também pelo pão da Eucaristia, que é o pão da vida, que nos oferece hoje Deus através desta liturgia, nos derramando também graças e bênçãos, mas a palavra de Deus hoje também se torna alimento para aqueles que não podem consumir da Eucaristia, alimentar-se da Eucaristia. Portanto, nessa mesa da palavra, aqui hoje estamos sendo alimentados, agraciados por Deus. O que é importante perceber também, queridos irmãos e irmãs, é que nesta festa de Corpus Christi, que Jesus Cristo, na sua vida terrena, proclama de fato que é Filho de Deus e apresentava ali as provas através dos milagres, das pregações, das curas que ele realizava. Mas na Eucaristia, somente a fé tem o seu lugar. E se baseia unicamente nas palavras de Jesus presentes na segunda leitura de hoje. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Irmãos e irmãs,
A grande questão é: qual é a minha posição diante da Eucaristia? Comungo? Não comungo? Se não comungo, por que não comungo? Se a Eucaristia é o centro da minha vida, é o centro da igreja, e se eu posso comungar, se tenho a confissão para pedir perdão dos meus pecados, por que não procuro a Eucaristia? Porque, de fato, será que a Eucaristia é o centro da minha vida? Será que me preparo para comungar da Eucaristia? Será que eu não me preparo? Será, de fato, que é o centro da minha vida? Quando chego na igreja, vou até o sacrário para rezar. Jesus está presente na capela do Santíssimo. Como comungo? Comungo com zelo? Comungo com humildade? Hoje em dia, por causa da pandemia, fomos ensinados a comungar nas mãos. Mas existe uma fórmula ou uma forma que a igreja vem nos ensinar. Existem pessoas que, quando o padre diz corpo de Cristo, a pessoa pega a sua mão e já vai lá em cima do padre para pegar a hóstia sem respeito ou zelo. Foi ensinado para cada um de nós que deve-se colocar a mão esquerda, a mão direita por baixo, receber a Eucaristia na mão, e aí sim eu pego da Eucaristia e comungo. Por isso é importante, não só aquilo que a igreja vem nos ensinar, mas o próprio gesto que eu faço. Por isso, comungar requer um zelo, até porque a sua mão se torna o trono de Jesus, porque qualquer partícula que ali estiver, você deve também consumir, porque não importa se é uma hóstia grande ou hóstia pequena, Jesus está presente ali. Por isso, a pergunta é: como comungo? Com zelo, com humildade? Tenho amor à Eucaristia? Ou tenho desconfiança que no pão da Eucaristia se encontra ou não se encontra Jesus? Por isso, tantas perguntas que poderíamos fazer aqui hoje para a nossa reflexão, mas existe um texto num livro sobre a Eucaristia que talvez nos ajude também a pensar sobre a grande solenidade de Corpus Christi. Diz o texto assim: os que participam desta ceia são fortalecidos pelo pão da vida que nos une como irmãos. Ou seja, quando eu comungo da Eucaristia, manifesto a minha unidade com a igreja. Mas o contrário também acontece. Quando eu peco, eu firo a unidade da igreja. Então é importante que a gente tenha consciência de que aquilo que a gente faz nesse gesto eucarístico tem um sentido profundo. E aí diz: e liberta do apego aos bens, porque o centro da minha vida é a Eucaristia. Ao mesmo tempo, a Eucaristia torna aqueles que creem, torna aqueles que acreditam livres para o único serviço. E qual é o serviço? O serviço a Deus, que se identifica com o serviço de todos os irmãos. Servir é a resposta que eu dou a esse grande amor que recebo, ou que vivo na experiência, principalmente da Eucaristia, no meio da comunidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebramos de fato a nossa fé, o centro da nossa vida cristã, o centro do nosso coração. A Eucaristia, de fato, deveria ser o centro da nossa vida. Existem muitas pessoas que dizem, né? Se eu não comungar da Eucaristia, parece que eu não participei da missa. Não está certo isso, tem alguma coisa errada. A gente leu aqui, na sequência da missa de hoje, toda a doutrina, ou tudo aquilo que a gente precisa entender, compreender, está aqui nessa sequência da missa. E aí sim, a sequência diz assim: 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele multiplica-se o Senhor, dá-se ao bom como ao perverso. Ou seja, a Eucaristia
vai ser dada tanto àquele que está preparado quanto àquele que não. Até porque não se pode negar, mas existem alguns casos que isso pode acontecer. Mas não se pode negar. Você é livre para estar na comunhão, mas você precisa pensar se você está preparado para estar na comunhão. E aí diz, dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. E aí segue a sequência de hoje. Todos podem comungar, mas o efeito é diverso, é diferente. Traz graça para alguns que estão bem preparados, mas traz morte. São Paulo vai dizer, quem come e bebe o corpo do Senhor, estando em pecado, come e bebe a sua condenação. E existem também outras pessoas que estão impossibilitadas de aproximar-se da comunhão por causa de união com outra pessoa, segundo o matrimônio, mas existem pessoas que podem comungar da palavra. Então, aquelas pessoas que dizem, se eu não comungar da Eucaristia, parece que eu não participei da Santa Missa. Participou sim, porque você comungou da palavra. Você comungou do Evangelho, das leituras que foram ditas, da homilia que foi feita. Por isso, tenhamos cuidado com aquilo que pensamos ou colocamos na nossa cabeça, que pode nos desvirtuar do verdadeiro caminho. Outra questão, por exemplo, que as pessoas dizem, mas padre, o senhor comunga do pão e do vinho e a gente só comunga do pão. Por que isso acontece? Não é possível, eu também quero comungar nas duas espécies. Também está na sequência de hoje. A hóstia que comungamos não está somente o corpo de Cristo, está o corpo e o sangue de Cristo. Ele está total ali. Por isso que você comunga, não precisa comungar das duas espécies. Quando a gente comunga somente do pão, que é normal na missa que a gente celebra, a gente está comungando Cristo total. Cristo está presente total ali naquela hóstia. Mas por que a sua hóstia é maior do que a minha, padre? As pessoas têm essa curiosidade também de saber, né? Não importa se é desse tamanho ou se é desse tamanho, talvez a hóstia seja um pouquinho maior aqui, justamente porque o padre tem que levantar e as pessoas todas precisam enxergar. Porque diz a liturgia que no momento que o padre levanta a Eucaristia, a hóstia consagrada, e levanta o vinho também, todas as pessoas devem olhar para a hóstia, olhar para o vinho. Ele está mostrando. É o momento de você ali aquele momento que você está ajoelhado e o padre levanta a hóstia depois de ter dito, tomai todos e comei, isto é meu corpo que é dado. E aí levanta e você deve olhar para a hóstia. Ou vinho, no caso, né? Mas, assim, algumas coisas são importantes ainda dentro da liturgia. A primeira leitura, por exemplo, Abrão está voltando para casa após uma dura luta contra alguns reis que tinham sequestrado o seu sobrinho Ló. Cansado e faminto, ele chegou com seus homens a uma cidade de Salém, chamada Salém, na qual reinava Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque, então, soube da chegada de Abrão, ele saiu da cidade e ofereceu a Abrão pão e vinho. Depois, diz o texto de hoje, da primeira leitura, que os abençoou. Irmãos e irmãs, Melquisedeque sempre foi considerado pelos cristãos como uma figura de Cristo. E também dos sacerdotes da nova aliança, que oferecem o pão e o vinho sobre o altar. Além disso, o gesto de generosidade, de partilhar o pão e o vinho com quem estava com fome, está totalmente relacionado com a Eucaristia. Repare, quem come o pão de Melquisedeque e bebe o seu vinho, o povo de Salém, os filhos de Abraão. Ou seja, aqui estão presentes não só judeus, mas estão presentes os pagãos.
povos tão distantes, tão inimigos entre si, que marcam esse encontro na mesa, que marcam esse encontro nesse gesto de solidariedade, de generosidade aqui presente. Então, na mesa da Eucaristia, no banquete eucarístico, os povos devem sentir-se irmãos. Essa é a expressão do amor que nos une. Não adianta eu, fora da igreja, proclamar guerra, e quantas vezes isso acontece? Proclamamos guerra contra o próximo, guerra contra a igreja, guerra contra o nosso irmão, e entrar na fila da comunhão para comungar da Eucaristia. Até porque sabemos que na Eucaristia, no pão da Eucaristia, une povos diversos, une irmãos e irmãs. Se eu comungo, eu não posso dividir. Se eu comungo da Eucaristia, eu não posso atrapalhar os outros, mas devo viver a unidade. Porque a Eucaristia é a expressão do amor. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, havia sérios problemas naquela comunidade de Corinto e um deles era a discórdia entre os irmãos. Palavra essa que aqui não tem, né? Não vivemos nunca discórdia entre nós. Até dentro da nossa casa, muitas vezes pai não fala com filho, filho não fala com mãe, irmãos não se dão. E a igreja doméstica está ali sendo manifestada, né? Acredito que a igreja é sinal e expressão desse amor também. Quando, então, ajo na discórdia, firo o amor. Então, como pode uma comunidade celebrar a Eucaristia se fomenta a desunião, a discórdia? Não é compreensível, queridos irmãos e irmãs, que de um lado se repita o gesto que significa unidade, partilha, igualdade, doação, comunhão. A Eucaristia é chamada de comunhão. Receba a comunhão e amor. Não é possível que de um lado seja unidade, partilha, doação, igualdade, amor, comunhão, e do outro se aceitam os contrastes como ódio, desobediência, divisões, explorações, fofocas, intrigas, egoísmo. Todas essas palavras que eu disse ferem a comunhão, ferem a unidade, ferem a igreja, ferem a pastoral, ferem o coração do cristão. Olha como é grave quando eu ajo desta maneira, quando eu faço intriga. E quantas vezes eu olho lá nos grupos de WhatsApp, as pessoas fazendo discórdia. E não são grupos simplesmente da nossa família, não, são grupos da igreja. São grupos da igreja. Amados irmãos e irmãs, uma comunidade que celebra o rito do partir o pão nessas condições, divisões, egoísmo, intriga, fofoca, e assim vai, come e bebe a própria condenação, já diz São Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, quem quiser conferir. Amados, devemos sempre lembrar que o pão eucarístico é um dom, não uma recompensa merecida. Comungar da Eucaristia não é uma recompensa, porque você é um bonzinho, um bom cristão. Até porque se fosse colocar no lápis, ninguém estaria digno ou sendo digno de entrar na fila e comungar da Eucaristia. A Eucaristia é dom de Deus a cada um de nós. Por isso somos chamados também, quando comungamos da Eucaristia, sermos também Eucaristia na vida das pessoas e na vida da comunidade. Por isso você deve se perguntar, você é Eucaristia na vida das pessoas? Você é Eucaristia na vida da comunidade? Você é Eucaristia para o seu marido? Você é Eucaristia para os seus filhos? Vocês que são filhos, são Eucaristia, vocês para os seus pais?
Se eu não for Eucaristia para o meu irmão, eu estarei reduzindo o sacramento a um nada na minha vida. Porque a Eucaristia sendo dom, e quando eu comungo da Eucaristia, aquilo que eu recebo atinge o próximo também, atinge o outro. Reparem no Evangelho, quando Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Versículo 13 do Evangelho de hoje. O texto diz assim, vou ler antes para ficar claro. À tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. E Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda a gente. Essa expressão de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, é a expressão daquilo que falamos. Somos Eucaristia para o próximo, somos Eucaristia para o irmão. E reparem, o milagre que Jesus realiza no Evangelho só acontece quando algumas coisas aparecem aqui. Também na nossa vida, os milagres só acontecem quando somos solidários. Quando somos solidários, o milagre acontece. O Evangelho diz: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, não tinha comida e de repente aparecem 5 pães e 2 peixes que servem para o milagre acontecer. O milagre só acontece na solidariedade. Porque nós conseguimos dar o alimento às pessoas que sofrem por certas situações da vida e que a gente oferece todo mês a bolsa de alimento? Porque a comunidade partilha o pão. A comunidade traz o pão e o peixe todo primeiro domingo. E aí entra aquela coisa na nossa cabeça: quando eu não trago o pão e o peixe, eu não partilho. Não importa se você traz 1 quilo, 2 quilos ou uma bolsa de alimento. Não importa. Mas se você partilha, você faz Eucaristia. O milagre só acontece quando somos sinal do amor na vida das pessoas. O milagre só acontece quando eu levo a sério a minha caminhada de fé. O milagre só acontece quando eu não me sujo com as coisas do mundo. O milagre só acontece quando eu sou irmão para os meus irmãos. O milagre só acontece quando eu sou igreja. Aí o milagre acontece. Eu gostaria de terminar a minha reflexão de hoje, que está se alongando um pouco, mas hoje é feriado, né? Todo mundo não tem muito o que fazer, né? Senão vai ficar lá na televisão vendo Netflix. Vou terminar com uma frase de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém foi bispo no ano de 350, 386 e proclamado pelo Papa Leão XIII como doutor da Igreja. Ele resume um pouco tudo aquilo que estamos falando hoje. Fala-se inclusive desse gesto de receber a Eucaristia. E assim eu termino a reflexão falando. Ele disse assim: quando te aproximares para receber o Senhor, reparem a frase, quando te aproximares para receber o Senhor, não faças com braços soltos e com os dedos abertos. Ele diz, quando você se aproximar, você não está indo a uma feira, né, como se tivesse. Não, você não está indo a uma feira ou algum outro lugar. Você está indo ao encontro de Jesus na Eucaristia. Você está indo ao encontro do Senhor. E aquilo que eu disse antes, com todo zelo, com toda humildade. Quando te aproximares para receber o Senhor, não faças com braços soltos e com dedos abertos, mas faça da tua mão esquerda o trono para a tua mão direita, pois nesta receberás o Rei. E na alma
receberás o corpo de Cristo, dizendo amém. O padre diz, né? Corpo de Cristo. Vai embora. Mas ele ensina, São Cirilo de Jerusalém, lá no ano de 350, faça da tua mão esquerda o trono da sua mão direita, receba a Eucaristia dizendo amém, assim seja, louvado seja, porque você está recebendo, não é uma qualquer pessoa, é o seu Rei, é o seu Senhor. E aí ele diz, e na sua alma, quando você comungar, receberá o corpo de Cristo, que trará graças e bênçãos para a sua vida. Então, diz ele, com todo cuidado, aquilo que eu dizia, zelo, humildade, santifica teus olhos pelo santo corpo. Eu lembro que uma vez eu disse isso, né? Existem algumas pessoas que eu conheci na minha história de vida, que toda vez que, eu não vou dizer quem é, talvez até vocês conheçam, a pessoa comunga da Eucaristia. Eu já vi isso em algumas pessoas, comungam na mão, recebe a Eucaristia, beija e comungam imediatamente. Isso é um gesto que sempre me chamou a atenção. É um gesto de amor da pessoa, né? Está comungando o seu Rei, está comungando o seu Senhor. Então, com todo cuidado, santifica teus olhos pelo santo corpo e, em seguida, toma-o e cuida para que nada se perca. Ele diz, quando você comungar, veja se tem alguma coisa ainda na sua mão, porque se você fizer assim cair, é Jesus que está caindo da sua mão. Não importa o tamanho, se é uma hóstia grande ou pequena, lembremos aquilo que eu falei, a menor partícula que estiver na sua mão é Jesus, é o seu Rei, é o seu Senhor. Creio